Extraterrestres vivendo entre vocês. Olá, eu sou Mari Soaru. Este é um dos assuntos mais importantes para compartilhar com vocês. E embora eu saiba que isso já foi falado antes, nunca foi na direção que vou levar hoje. Esta é a minha opinião e o meu ponto de vista sem intenção de impor nenhuma dessas ideias a ninguém. E muitos querem provas e não vamos dar nenhuma. Primeiro, porque tais provas vão contra a nossa integridade física e segurança. E segundo, porque não estamos interessados em convencer ninguém. Quem tem olhos para ver, como eu digo. Estou compartilhando tudo isso porque sei que é uma informação útil para um grande público de pessoas, principalmente estrelas, que precisam dela para o seu próprio processo de fazer e formar sua própria percepção da realidade. É uma informação difícil de entender e digerir, mas alguém tem que compartilhá-la. Desde o início dos tempos, sempre houve não-humanos vivendo entre vocês, às vezes apenas visitando, outros muito mais mesmo por uma vida inteira. Não estou falando de sementes estelares, este seria outro assunto relacionado. Hoje vou falar sobre um tipo específico de extraterrestres. Estou falando de humanos espaciais do tipo líricos, ou vasto grupo de extraterrestres que são fisicamente exatamente como o humano da Terra, ou pelo menos por fora eles se parecem o suficiente para se passar por humanos, com uma calça jeans e uma camiseta rock and roll. Houve e ainda há tantas raças humanas espaciais entrando e saindo da Terra que nem vou me dar ao trabalho de tentar enumerá-las todas, mas algumas das mais conhecidas que comumente fazem isso são os Humitas. Então, é claro, os Centauri, ou Alfratans, ou Alterians, e muito mais do sistema estelar das Pleiades, incluindo os Taygetianos. Existem 3 maneiras principais de entrar na Terra. A primeira é quando uma alma nasce fisicamente lá, uma estrelada. Esse primeiro tipo é chamado de crawling. O segundo tipo é chamado de stepping. É quando uma alma não quer viver mais tempo na Terra e quer voltar para casa, mas está habitando um corpo humano saudável. Em um ou outro momento da vida, dependendo de acordos pré-natais, entre outros, essa alma sai do corpo humano saudável e é substituída por outra que quer continuar com a experiência humana a partir daquele ponto de vida. Essa nova alma herdará toda a vida e identidade da primeira, incluindo todas as suas memórias de vida, responsabilidades e problemas. A mudança da alma pode acontecer como resultado de um acidente, uma experiência de quase morte ou simplesmente durante o sono, embora tenha havido relatos de casos que ocorreram em horas normais de vigília. O terceiro tipo é o que eu quero e preciso falar, é chamado de step down. É quando um extraterrestre completo, que talvez nunca antes tenha estado na Terra e de qualquer idade, literalmente desce de uma nave extraterrestre, veste-se como humano e entra na sociedade tentando se passar por um. Embora eles tenham feito isso por muito tempo, hoje em dia há quantidade recorde deles. Talvez porque há tanta loucura acontecendo na Terra e nunca foi tão fácil de passar como humano. Eles se vestem como humano, saem de uma nave estelar e em seguida vão e fazem o que querem ou precisam realizar na Terra. E então, quando terminam, vão para uma área previamente designada onde sua nave estelar com seus amigos os pegam novamente em um clássico dust-off. Alguns podem deixar o cargo por alguns minutos ou horas para obter algo, como algum alimento, por exemplo, ou para obter amostras científicas. E outros podem viver na Terra por muitos anos, usando uma identidade humana que podem ter fabricado antes de deixar o cargo, ou podem usar a identidade de um humano que morreu ou desapareceu. Eles planejam a identidade que assumirão com muito cuidado e passarão por tudo o que for preciso, por todos os movimentos para se comportar como se espera deles. As variações para isso são inúmeras. Agora eu vou falar abertamente e diretamente sobre as Suarunianas. Como mencionado anteriormente, as Suarunianas são uma variante geneticamente diferente dos Taygetianos
E uma de suas características é ter o hábito constante de estar ao redor da Terra, ou na Terra, precisamente como descendentes, simplesmente porque passamos a amar a Terra e seu povo. E a percebemos como nossa segunda casa depois dos planetas que orbitam a estrela pleiadiana Taygeta. Estamos aqui na Terra, nos misturando com a população humana há tanto tempo, que é mais do que lógico entender que assumimos muitas coisas boas porque a humanidade e a Terra estão cheias de coisas bonitas para adotar e valorizar. Então, sim, temos muita influência humana, e eu sei que fazemos tudo o que podemos para levar o bom e não o ruim, mas às vezes eles se juntam, um definindo o outro, então sim, é uma salmoura. Mas uma coisa que devo deixar muito claro é que, apesar de termos vivido lá, nenhuma de nós nunca nasceu lá. Não somos humanos e não somos sementes estelares. Somos extraterrestres completos, nascidas fora do planeta, crescidas e educadas longe daqui. Muitas de nós, incluindo os taygetianos completos, assumimos identidades humanas por qualquer motivo, principalmente simplesmente para poder estar lá na Terra, estar com nossos amigos e desfrutar de tudo que o seu belo planeta tem a oferecer. Temos uma perspectiva única sobre a cultura humana e sobre a vida no espaço entre outras raças estelares também. E, ao mesmo tempo, podemos entender os humanos melhor do que a maioria dessas raças estelares porque vivemos lá com você. Sabemos o que é preciso para sobreviver na Terra. Dirigimos carros, compramos comidas em seus supermercados e sabemos qual é o sabor do seu chocolate, por exemplo. Vivemos literalmente em dois mundos ao mesmo tempo. Podemos viver entre vocês por meses ou anos de cada vez, ou, como a maioria de nós, descemos apenas por algumas horas ou dias no máximo e voltamos aqui para a nossa grande nave-mãe orbitando a Terra. Ou podemos em breve voltar à Terra novamente, ou podemos decidir voltar aos nossos planetas Temer e Erra por algum tempo ou para sempre. Embora eu esteja falando de Swarunianas, sendo uma delas eu mesma, muitos taygetianos já fizeram isso antes e ainda fazem o mesmo que nós. E como eu disse antes, muitas raças estelares com aparência humana fazem isso o tempo todo também. Tendo estado na Terra e até vivido lá, desenvolvemos um gosto, uma necessidade de muitas das coisas da humanidade, incluindo os sapatos, roupas confortáveis e agradáveis, particularmente de algodão, algumas de suas músicas, especialmente antiga ou mais antiga, e muito de sua comida maravilhosa, entre muitas outras coisas. Mas às vezes, tendo estado aqui perto da Terra, orbitando lá embaixo na superfície, muitas vezes passamos a depender dos recursos da Terra para nossa própria sobrevivência. Também estar na necessidade de gerar algum dinheiro de alguma forma para comprar comida e todas as coisas que precisamos para continuar vivendo na Terra, ou mesmo perto da Terra, pois os taygetianos, logicamente, não podem nos fornecer coisas humanas ou qualquer coisa que não seja de origem taygetiana e, obviamente, não podemos manter um emprego normal. E também desenvolvemos uma necessidade para sua arte, alguns dos seus gadgets e para alguns dos seus brinquedos também. É por isso que Yahtzee gosta de bonecas de marca que você reconheceu no meu vídeo anterior, Yahtzee e as brincadeiras de criança. E sim, podemos replicar muitas coisas, mas nunca comida, pois resulta em uma caricatura tóxica da tal coisa e que não tem valor nutricional real, mas isso é outro assunto. Mas podemos replicar objetos, por exemplo, mas às vezes simplesmente preferimos os originais apenas porque são os artefatos genuínos e valorizamos mais o que é feito à mão, como você pode imaginar. Então acha que isso explica muito sobre por que às vezes somos vistos como demasiadamente humanos, porque adotamos muitas coisas bonitas de sua cultura e planeta, e conseguimos incorporar tudo isso à nossa personalidade, tendo conseguido misturar tudo de uma forma bonita, com os valores e todo o resto da cultura taygetiana de onde vivemos. De uma maneira válida, a maioria dos taygetianos são mais extraterrestres em pensamento e natureza do que o que somos, simplesmente porque eles não mantêm nossa perspectiva e compreensão únicas da Terra e de tudo o que tem a ver com ela.
Então os taigueteanos geralmente vêm até nós, as suarunianas, para pedir nossa opinião e conselhos. Eles sabem que temos uma visão particularmente clara do que está acontecendo na Terra, do cabal que a controla, de suas agendas e assim por diante. Somos conselheiras, mantendo uma compreensão clara e única de ambas as culturas, tanto a humana quanto a taigueteana. E isso também explica porque somos nós que estamos fazendo a maior parte da conversa, e não os outros. Somos expedicionárias, pesquisadoras e exploradoras aqui perto e na Terra. E falando um pouco mais de mim, sim, vivi na Terra, e muitos anos da minha infância tardia, sendo que em breve terei 15 anos, eu sei o que é ir para a escola, eu sei o que é ser mandada para a sala do diretor por contradizer as informações que meu professor estava dando. E eu fiz isso porque eu sabia melhor. Andei por suas ruas, fui ao seu cinema e até tive que usar máscara recentemente, sendo toda essa situação a principal causa pela qual estou de volta aqui, na órbita da Terra em uma nave estelar. As suarunianas possuem 2 culturas e conhecemos ambas muito bem. Então sei que estamos entre as mais qualificadas para falar sobre exopolítica em nossa própria maneira e perspectiva única. E tudo isso não nos torna menos ET. Como explicamos antes, não há fronteiras claras entre o que é humano e o que é extraterrestre. É uma fronteira nebulosa e obscura que poucos na Terra estão começando a entender. Isso também porque os próprios extraterrestres mantiveram isso em segredo por muito tempo, principalmente para sua própria segurança. As suarunianas amam a Terra e a humanidade tanto quanto nós amamos Taigueta e tudo nela. Somos filhas de 2 mundos e 2 culturas. Obrigada a todos por me ouvirem novamente. Todo o meu amor e um grande abraço, Mari Suaru.